Meus irmãos, Pai do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus, estou muito alegre de estar aqui nesta noite. Aleluia. Perdão pelo horário, é que eu saio do meu trabalho às 7 horas da noite e até eu vim de bicicletinha aqui no Parque Primavera, me arrumar e vir. Então eu peço perdão pelo horário, cheguei um pouco atrasadinho, mas Deus é bom. Aleluia. Eu creio que na noite deste dia Deus tem uma palavra para nós. Em nome de Jesus. Amém. Louva a Deus pela vida do pastor, Deus abençoe. Louva a Deus pela vida dos varões, Deus abençoe. Louva a Deus também pela vida do Júlio, aqui ele não está, né? Está trabalhando. Mas já mandou um abraço para o Júlio para ele. Meus irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, sem perda de tempo, abra a Bíblia comigo, o livro de Neemias, capítulo 6. Glória a Deus. Livro de Neemias, capítulo 6. Aleluia, Espírito Santo. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Quem não trouxe a sua Bíblia, se ajunte com quem tem, pega uma carona com quem está do seu lado, se ajunte aí com essa pessoa bonita. Todos acharam o livro de Neemias, capítulo 6? Amém. A epígrafe do texto é Inimigos de Neemias. Diz assim: ora, sucedeu que quando Sambalate, Tobia e Gesem, o Arabe, e o restante dos nossos inimigos, ouviram que eu havia edificado a muralha, e que não havia fenda, embora naquele tempo eu não tivesse posto as portas dos portões, que Sambalate e Gesem, mandaram dizer-me: vem, reúna-nos em algumas das aldeias da planície de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. E enviei-lhe mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixo e desço até vós. Todavia, desta forma enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, olha isso, pela 5ª vez, me enviou o teu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito, relatado entre os pagãos, e Gesem o disse, que tu e os judeus pensam em se rebelar, por esta causa tu edificas a muralha, para que possam ser o seu rei, segundo estas palavras. E tu também indicaste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: há um rei em Judá, e agora isto será relatado ao rei, segundo estas palavras. Vem, portanto, agora o consultamos juntamente. Então mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu as inventas do teu próprio coração. E você diz amém por esta palavra. Pode tomar seu assento, dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, abençoado. Glória a Deus. Aleluia, Deus fiel e eterno. Meus irmãos, Deus havia escolhido o povo de Israel para carregar a sua promessa. Esse povo na qual Deus escolheu era o povo na qual Deus guerreava, defendia, batalhava. O povo de Israel era um povo muito querido por Deus, porque carregava a arca da presença, era um povo que carregava as promessas. Aleluia. E todas as vezes quando Deus queria falar com o teu povo, Deus sempre levantava profetas, e os profetas eram a boca de Deus na terra. O povo de Israel era um povo que podemos dizer que era mimado, porque ao mesmo tempo que adorava a Deus, passava-se algum tempo, já não adorava mais, virava as costas para Deus, tampava os ouvidos
e não queria nem sequer ouvir os profetas. E todas as vezes que Deus olhava para o teu povo que carregava a promessa, e Deus vendo que o povo já não andava mais em santidade, por que Deus sempre levantava o profeta e os profetas profetizavam? É porque Deus queria com que o povo andasse em santidade, para que todas as promessas se cumprissem. Porque a maior vontade de Deus, pastor, era fazer com que o povo vivesse o cumprimento da promessa. Só que a gente vai ver que a linhagem, a caminhada do povo de Israel, eles não andavam sempre em santidade, nem mesmo sequer em obediência. Pecavam mesmo dentro do templo, faziam coisas ilícitas na presença e no olhar do Senhor. Paravam de adorar a Deus e começavam a adorar outros deuses. E este povo, Deus sempre investia neles, e Deus sempre estava ali pronto e preparado para que eles viessem estar certinho, para que a promessa acontecesse. Só que agora Deus ele vai olhar o povo na qual ele escolheu, e este povo está como pregador. Esse povo não está andando em santidade, não está na obediência. E todas as vezes que eles não andavam em santidade, sabe o que Deus fazia? Deus pegava Israel, colocava na mão do seu adversário, e eles perdiam as guerras e batalhas. Tudo isso que Deus fazia era porque Deus era mau? Não, era porque Deus era justo. E a gente vai ver que no livro de Daniel, no capítulo 1, o próprio Senhor entrega Israel na mão de Nabucodonosor. Quando se fala da Babilônia, é uma nação forte, é uma nação poderada, é uma nação que quando vinha para guerrear, para batalhar, as nações temiam. Por quê? Porque ninguém vencia Babilônia. E agora o povo de Israel vai perder para a Babilônia. Os muros foram quebrados, as portas da entrada foram queimadas. Há muita gritaria em Jerusalém, muita morte acontecendo, crianças sendo mortos, pais, mães, aleluia, todo mundo agora está a fio de espada. Babilônia veio, derrotou Israel. Só que o texto diz que alguns fugitivos vão vir, vão chegar até Neemias. Quando Neemias ele olha e ele vê que um dos seus irmãos veio da tua presença porque conseguiu fugir para não ser morto, a pergunta de Neemias é: como que está Jerusalém? Por que Neemias está perguntando como que está Jerusalém? Porque a infância de Neemias foi uma infância muito difícil, aonde ele teve que largar a tua casa, largar os teus pais, e teve que ir para a Babilônia. Neemias, mesmo distante de Israel, ele sempre orava pela sua cidade. Mesmo distante, Jerusalém nunca saiu da oração de Neemias. Neemias, todas as vezes que ia orar, ele sempre orava e liberava uma palavra, uma oração para Jerusalém. Até, aleluia, Neemias percebia que alguma coisa ia acontecer. De tanto que ele orava, Neemias ele chega a perguntar: como que está Jerusalém? E a pergunta aleluia, a resposta não é muito boa, porque eles vão responder Neemias dizendo: Neemias, você não sabe o que aconteceu. Venceram Israel, o muro foi quebrado, as portas colocaram fogo, muito sangue foi derramado, muita família perderam as suas casas, muita gente agora sem abrigo, muitas crianças que perderam os pais. O texto diz que Neemias, quando ele ouve isso, ele se dobra na presença do Senhor e ele se coloca como pecador. É lindo
muito a história de Neemias, por quê? Porque quando Neemias ele fica sabendo o acontecimento, Neemias também ele se coloca como pecador. Neemias ele não ora a Deus dizendo assim, foi castigo porque o povo estava pecando. Não, Neemias ele olha e fala assim, se isso está acontecendo, é porque eu e também a casa do meu pai pecamos. Neemias ele não é ingrato de dizer que a ira de Deus caiu sobre eles porque foi algo merecido. Não, Neemias ele ora mediante a um problema, pregador, e aí que a resposta não é boa, é uma resposta que não é legal de se ouvir, mas mesmo assim Neemias ele ora. Por que ele ora? Porque ele acredita num Deus que ainda ouve oração. Então levanta a tua mão aqui maior que você puder comigo, aleluia. Não para de orar. Quem sabe você veio para esse congresso dizendo, o problema está maior do que tudo. Dessa vez a minha casa vai morrer, dessa vez o meu casamento vai acabar, dessa vez a minha família eu vou perder. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, a tua oração ela é maior do que os teus problemas, aleluia. Todas as vezes quando o problema bater na porta da tua casa, atende o teu problema como pregador, com a fé que você tem sobre o teu coração. Por que, pregador? Porque esse problema não é maior do que o Deus que você serve. Eu vim pregar aqui nesta noite, o teu problema não é maior do que o seu Deus, essa dificuldade não é maior do que o seu Deus, esse problema não é maior do que o seu Deus. É Deus dizendo aqui nesta noite para alguém, me coloca no teu problema, me coloca na situação, me coloca no controle, que eu sou um Deus que ouço oração. Glória a Deus. E o que ele vai fazer, gente? Ele vai orar, repita comigo, ele vai orar. Fala mais uma vez, ele vai orar. Glória. Ele vai orar. Aleluia. Quando ele ora, Glória a Deus. Meu Deus. a posição de Neemias no palácio não é qualquer posição. Aleluia. Ele era copeiro do rei. Deus céu. E no Antigo Testamento, para ser copeiro do rei, não podia ser qualquer pessoa. Verdade, Deus. Porque tinha muitas guerras, batalhas, muita maldade. Quando alguém queria usurpar o trono do rei, ele colocava veneno no alimento e na bebida para envenenar o rei. Então por isso que para ser copeiro não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser pessoa próxima, pessoa íntima. E Neemias está sobre uma posição na qual Deus designou a ele, porque ele é muito próximo do rei. Aleluia. Quando Neemias ele fica sabendo da situação que está acontecendo na sua cidade natal, o texto diz que Neemias ele não vai abrir a boca para o rei de maneira nenhuma e não vai contar o que está acontecendo. Todas as vezes que Neemias chegava perto do rei, Neemias dava a bebida, o alimento, ele tinha que provar antes, primeiro, para depois passar para o rei. E o texto diz que o rei conhece muito bem Neemias. Olha aí, Senhor. O rei conhece muito bem Neemias. Aleluia. Porque o texto diz que não é Neemias que chega chegando falando para o rei do acontecimento. É o rei que está olhando e está dizendo assim, epa, Aleluia. alguma coisa está de errada com Neemias. Aleluia, Jesus. Epa, tem alguma coisa acontecendo com Neemias, por quê? Porque ele era alegre, brincalhão, sempre vinha sorridente. Deus céu é poderoso. Só que agora, Neemias está com um semblante triste. Alguma coisa está acontecendo. Fala, Deus. E aí? Jesus amado. E aí que tem algumas coisas que quando a gente chega perto do rei, a gente não precisa abrir a boca para contar. Olha aí, Senhor. Porque o rei sabe quem você é de verdade. Aleluia. O
Então me ajuda a pregar aqui nesta noite, por gentileza, me ajuda, você me ajudar. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado, pega com carinho, pega com carinho. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado, chacoalha a mão dessa pessoa assim. Fala para essa pessoa, o rei sabe, fala, o rei sabe quando você está bem e quando você não está bem. A mensagem aqui nesta noite para o quem é, o rei sabe quem é você. Por que o rei sabe quem eu sou? Porque o rei tem intimidade com você e você tem intimidade com o rei, aleluia. Quem tem intimidade com o rei não precisa ficar chegando falando tudo. Quem tem intimidade com o rei só olha e fala assim: epa, alguma coisa está acontecendo, epa, alguma coisa não está normal, epa, aleluia, está com semblante diferente. Por que, pregador? Porque o rei sabe quem é você, Neemias. O rei pergunta: está acontecendo alguma coisa? Meu Jesus. Neemias, ele conta tudo para o rei o que está acontecendo. Agora entra comigo na história. Entra comigo na história. Eu hoje no meu trabalho, uma cliente pediu um sapato para mim. Eu estava tão focado na palavra, que eu peguei até o sapato errado. Tão focado que eu estava. Eita glória. E eu subi na escada. Eu fiquei pensando comigo: por que Neemias está tão preocupado assim? Se ele já não mora mais lá. Deus. É forte, hein? Por que Neemias está tão desse jeito? Se ele já não faz mais parte de Jerusalém. Há anos que Neemias não vai para Jerusalém. Eita, salva. Eita. Neemias poderia muito bem não se importar com o que fizeram com Jerusalém. Deus. É, Jesus. Neemias poderia muito bem não se importar, virar as costas e dizer: não é comigo, é com eles, já não faço mais parte. Meu Deus. A pergunta que não quer calar é: por que Neemias está se levantando para ir e proteger Jerusalém, se ele já não mora lá mais? Fala, Senhor. Meu Deus. Já parou para pensar? Aleluia. Já parou para pensar? E eu subi nessa escada. Eu achei lindo demais. Por quê? Porque Neemias se posiciona. Aleluia, Deus fiel. Neemias, ele não se oculta mediante uma crise. E o Senhor me trouxe aqui para pregar para quem é Neemias. Não se oculte mediante uma crise. Não corra quando o problema vier a você. Não se afaste quando uma crise vier. Deus dizer aqui nesta noite para Neemias: se posiciona, Neemias, porque eu te dei ferramentas para pará-la. Se posiciona, Neemias, e vai para a luta, vai para a guerra, aleluia. Se posiciona, Neemias, porque Jerusalém precisa de você. Se posiciona e não seja covarde de fugir de uma crise. Se posiciona e não se oculte em tempo de crise. Meu Deus. Eita glória. Aleluia, Jesus. Neemias se posiciona. Ele olha para o rei e fala assim: rei, eu posso. O rei dá toda a carta para Neemias, dá toda a ajuda para Neemias. E o texto diz que quando Neemias ele chega em Jerusalém e ele vê que o muro está totalmente quebrado, ele vê que as portas estão totalmente queimadas, Meu Deus.
Quando Neemias chega em Jerusalém, aleluia, Neemias ele vê que a sua cidade natal está toda destruída. Neemias ele dá uma volta onde ele morava. Neemias andava pelas ruas de Jerusalém e como é que está, pregador? Tudo destruída, tudo acabado. É corpo para lá, é sangue para cá, é uma gritaria. Deus santo. Aleluia, Senhor Deus. Mas quando Neemias ele coloca o pé em Jerusalém, o texto diz Aleluia, Espírito Santo. que em uma madrugada Neemias se levanta para orar. Aleluia. E quando ele ora, pastor, olha o que o texto diz, que quando Neemias ele ora, o Senhor revela para Neemias tudo o que Neemias ele vai fazer em Jerusalém. Aleluia, Mas Jesus. sabe o que me chama a atenção, varão? É que o que Deus revelou para Neemias, o texto diz que o que Deus revelou para Neemias, no capítulo 2, no versículo 11 e 12, Neemias ele não conta para ninguém. Aleluia, Jesus. Por que, pregador? Porque nem tudo que Deus te revela você tem que contar. É, Jeová. Tem coisa que Deus ele te revela para você guardar e orar somente. Não é verdade? É, papai. Porque tem gente que não vai estar na mesma ligação do que você. É forte. Tem visões que você contar para alguém, visões que Deus te deu. Tem gente que vai debochar, vai rir da tua cara, vai falar que você é louco, que você é maluco. Fala mesmo, Jesus. Meu Deus. E tem palavras, fica para nós, tem palavras que vai mais do que um tapa. Verdade. Tem palavras que é guardada na tábua do nosso coração, que vem como uma paralisia. E por que Neemias ele não está contando para ninguém? Fala, Senhor. Porque Neemias ele sabe que nem todo mundo que veio para ajudar vai ajudar de verdade. Verdade, Deus. Jeová, Espírito Santo. Neemias ele sabe que o quê? Que nem todo mundo vai acreditar naquilo que Deus revelou para ele. Verdade, Espírito Santo. Vai dar glória. Toma cuidado. Às vezes você está contando coisas que Deus te deu para a pessoa errada. Meu Deus. Fala mesmo, Jesus. Qual foi o erro de José? Foi contar o sonho que Deus deu para ele. Meu Deus. A perseguição só aumentou na vida de José por causa dos sonhos que Deus deu para ele. Eita! Aleluia. Então você quer dizer, Luiz, que nem tudo que Deus me revela eu tenho que contar? Não. Tu lembra de Joquebede? Por que ela conseguiu guardar a criança dentro da casa? Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Meu Deus! Deus, Senhor é poderoso. A sentença era de morte. Não é verdade? É, Jesus. Era para matar todos os meninos do gênero masculino. Deus, fiel e poderoso. Mas se ela saísse para fora contando que o menino estava vivo sobre a tua casa, ela não ia conseguir, aleluia, ela não ia conseguir ficar com o menino durante os meses que ela ficou com o garoto. Ela só ficou os meses que ela conseguiu ficar, porque ela não abriu a boca para contar para ninguém. Tem coisa que Deus te revela que não é para você falar. Tem coisa que Deus te mostra que não é para você revelar. Tem coisa que Deus vai te mostrar que não é para você abrir a tua boca. Tem coisa que Deus vai revelar para você daquele trabalho. Por que Deus ele vai revelar para mim? Para mim chegar falando que eu sei? Não. Deus vai te revelar coisas para quê? Para você não ficar enganado. Aleluia. Tem revelações que Deus vai te mostrar. Por que Deus ele vai mostrar para mim, Luiz? Para mim abrir a minha boca e por muitas vezes profetizar? Não. Tem coisas que Deus vai revelar para você não ficar confundido. Aleluia, Meu Jesus. Deus! Aleluia. Glória a teu E nome! aí? Aleluia. Entendeu? E aí? Porque nem tudo que Deus revela eu tenho que falar. Nem tudo que Deus me mostra eu tenho que falar para todo mundo. Eu tenho que contar para todo mundo. Eita. É, Jesus. Deus, Senhor é poderoso. Por
se alegrar, mas tem gente que não. Eita, glória a Deus. Forte. É dessa forma. Tem gente que vai torcer por você, mas tem gente que não. É, Em Jesus. nome de Jesus. E quem aqui tem o poder da onisciência? Meu Deus. De saber aquilo que está no coração do homem, na mente? Aleluia, Jesus. Ninguém. Tem gente que vai querer te ver bem melhor do que elas. Então me ajuda aqui nessa noite. Tem profeta na casa. Amém. Aponta o dedinho assim para quem está do teu lado. Pode apontar, aponta o dedinho assim. Ninguém vai quebrar o seu dedinho, não. Aponta o seu dedinho. Fala assim, não conte. Fala, não conte as coisas que Deus te revela. Nem todo mundo vai acreditar em você. Tem gente que vai tentar te atrapalhar. Tem gente que vai taxar você como louca. Tem gente que vai taxar você como louco. Tem projeto que Deus vai revelar para você, que você tem que deixar guardadinho. Tem sonhos que Deus vai revelar para você, que você tem que ocultar. Tem projeto que Deus vai revelar para você, que você tem que colocar no teu esconderijo. Por quê? Porque se você ficar falando para muita gente, tem gente que só vai se levantar não para te ajudar, mas para fazer com que o sonho não aconteça. É Deus dizendo para mim e para você: guarda aquilo que eu te mostro. Quando eu mandar você falar, você fala. Quando eu mandar você abrir a boca, você abre. Quando eu mandar você dizer, você diz. Mas quando eu revelar para você, guarda. Ei, Aleluia. Jesus. Aleluia. Meu Deus. O Senhor é grande, papai querido. O Senhor é poderoso. É, meu Deus. Guarde, não conte. Para salvar. Deus. Está preparado para aquilo que Deus vai revelar para você? Eu sinto Deus aqui. Está preparado para as coisas que Deus vai revelar para você? Não fica com medo quando você perdeu o sono na madrugada. É um grandão te acordando, rebarauá. Não fica com medo quando Deus falar assim para você: vai no banheiro que eu vou te revelar as coisas. Não fica com medo quando você estiver sentada trabalhando naquele trabalho, Deus revelar alguma coisa para você. É Deus dizendo assim: aleluia, eu revelo para você porque você aguenta. Eu revelo para você porque você tem estrutura. Eu revelo para você porque você suporta. Meu Deus. Aguenta a visão que Deus te deu. Aleluia. Glória a Deus. Aguenta a visão que Deus te deu. Ato de fé, ato de fé. Bate no peito assim, ó. Vamos lá, bate no peito. Aleluia, aleluia. Fala comigo, em alta voz. Aleluia. Fala assim, ó, eu vou ter Vou ter visões visões da parte do Senhor. da parte do Senhor. A visão é minha, A visão é minha. ela é sua. Amém. Aleluia. Aguenta porque a visão é sua. Aleluia. Você suporta, você aguenta. Se Deus revelar para você é porque você tem estrutura. Verdade, Deus. Se Deus te deu algum projeto, algum plano em tuas mãos, é porque você tem estrutura. Aleluia. Então aguenta. Eita, Beleza, ele vai começar a trabalhar. É, Se você parar para pensar, em Jerusalém tinha homens capacitados para levantar muros. Tinha gente bacana em Jerusalém. Só que eles não querem saber. Eles não querem com que o muro seja edificado. Eles não querem. Eles não querem fazer nada, mas também não querem deixar ninguém fazer. olha aí, Senhor. Aleluia. É, Senhor. O perigo de Sanbalate que eu vi é esse. Verdade, Deus. Fala mesmo, Jesus. Porque tem gente que tem ferramentas para edificar, mas não edifica. É Deus. Isso faz, Jesus. Tem gente que tem força e estrutura para ajudar, mas não ajuda. Verdade, Deus. Não é verdade? Aleluia. Tem gente melhor do que nós. Fala mesmo. Tem pessoas que sabem mais do que nós.
É isso, Senhor. Tem pessoas que é usado mais do que nós. Tem pessoas que têm ferramentas espirituais profundas. É Deus. Que tem capacidade, tem força, mas não edifica. É isso, Senhor. Meu Deus. Aí quando chega o Neemias para edificar, Jesus. É Jesus fiel. Para ele. Sanbalate, Tobias e Gesem começa a clamar entre eles. O quê? Vamos tentar paralisar Neemias. É isso, Senhor. Meu Deus. Por que vão tentar paralisar Neemias? Porque sabe que Neemias ele vai conseguir edificar o muro. Aleluia, Jesus. Eita glória. Todas as vezes quando Satanás levantar pessoas para tentar te paralisar, é porque o inferno sabe que você tem estrutura para levantar o que está caído. Aleluia, Deus. Eita glória. Jesus, aleluia. É É soberano. morte. Glória a Deus. Eita glória. Meu Deus. Se o inferno se levantou para tentar te paralisar, é porque o diabo sabe que você tem ferramentas espirituais que você consegue levantar quem está caído. Eita glória. Aleluia. Eita glória. Maravilha, Deus. Aí a primeira coisa que vai acontecer aqui é: Neemias está na obra, está trabalhando dia de manhã, à tarde, à noite, madrugada. A primeira coisa que acontece é convite maligno. Repita comigo: convite maligno. Na onde está isso, pregador? Neemias, capítulo 6, versículo 2. Olha o que diz: Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, reúnamos a nós em alguma das aldeias da planície de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. Eita. Meu Deus. É Deus tremendo. Olha isso, pastor. Mandaram uma carta para Neemias e dizer: Neemias, vem aqui conosco. Na onde? Na planície de Ono, a melhor planície de Jerusalém. Fica aqui com nós. Eita. Mas a verdade é que era um convite maligno. Deus. É Jesus. Porque nem todo convite que você recebe vem de Deus. Meu Deus. Jesus. Tu lembra a carta que o rei Josafá recebeu na mão? Uma carta de ameaça, de afronta, dizendo: nós iremos descer para acabar com Israel. Josafá pega a carta na mão, entra no quarto e ora. Olha aí, Senhor. Porque nem toda mensagem vem de Deus. É Jesus. Nem todo convite é Deus que faz para você. Fala mesmo, Jesus. E isso daqui é um alerta para alguém. Cuidado Aleluia, Jesus. com os convites que você recebe. É Jesus. Nem todo convite é Deus. É dessa Meu forma. Deus. Nem toda mensagem vem de Deus. Nem todas as amizades são de Deus. As más companhias corrompem os bons costumes. Meu Deus. Deus. É Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Ouça o que eu faço. Sua crença, Espírito Santo. Cuidado com os convites que você recebe pela mensagem do WhatsApp. Deus. Cuidado com as mensagens que você recebe aleluia, no Messenger, no Instagram, no Facebook. É Deus dizendo assim: cuidado, porque nem todo convite eu não estou nele. Cuidado, porque nem toda mensagem vem de Deus. Aleluia, Espírito Santo. Foi. A primeira coisa, convite maligno. Quando Neemias ele recebe o convite, Neemias é inteligente. Amém. Um cara inteligente. Aleluia. Ele automaticamente pensa: epa,
Alguém quer me fazer mal. Fala mesmo, Deus. Agora está me convidando para fazer parte do grupinho. Não. Irmãos, guarda isso na tábua do teu coração. Pelo amor de Deus. Nem tudo Deus vai revelar para você. Tem coisa que você tem que prestar atenção em atitudes. Fala mesmo, Jesus. Dessa forma. Atitude de pessoas erradas revela caráter. Amém, Jesus. Presta bem atenção em quem está em sua volta, em quem senta do teu lado, em quem senta à tua mesa. Aleluia, Jesus. Porque a atitude revela caráter. Fala mesmo, Deus. Glória. Quer conhecer alguém de verdade, não chega conversando, observa. Meu Deus. Quer saber se a pessoa é homem de Deus de verdade, observa. Jesus. Tu lembra da mulher sunamita? Todo sempre Eliseu passava por Sunem. Verdade, Espírito Santo. E o comentário era: o homem de Deus está aqui. Aleluia, Jesus. Aí sabe o que ela faz? Ah é? Peraí. Vou constranger ele dando pão e chamar para sentar na mesa da minha casa. É Deus. Fala, Senhor. Todo dia que Eliseu ia para Sunem, ele passava na casa de Sunamita. Aí quando ele começou a frequentar a casa dela, ela olha para o marido e fala assim: olha, agora eu sei que ele é homem de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Dessa forma, Deus. Homem de Deus não é aquele que é usado. Aleluia, Jesus. Homem de Deus não é aquele que profetiza. Deus é poderoso. Homem de Deus não é conhecido pelo dons e talentos. Fala mesmo, Jesus. Homem de Deus é conhecida pela atitude. Meu Deus. E mulher que tem caráter, responsabilidade na face da terra. Eita glória. Então não espera de Deus revelar para você quem são as pessoas. É. Porque às vezes Deus não vai descer no teu quarto para te revelar nada. Mas Deus vai revelar a atitude de pessoas para você. O Espírito do Senhor está sobre este lugar. Meu Deus. Ele vai te dar discernimento para quê? Você vai começar a enxergar atitudes erradas. Você vai começar a enxergar atitude de pessoas erradas. Deus. Deus Santo, poderoso. Oh, glória. A segunda coisa, Neemias capítulo 6, versículo 5. Então, da mesma maneira, pela quinta vez, repita comigo, quinta vez. Quinta vez. Ô, gente, uma carta foi enviada, a segunda carta foi enviada, a terceira carta foi enviada, a quarta carta foi enviada, e o cara não desiste. Deus céu. Dá a entender que o quê? Que Sambalate quer ganhar Neemias da canseira. É Deus. O inimigo de nossa alma, ele é inteligente demais. Verdade, Jesus. Fala mesmo. Sabe aonde ele tem vencido muitos crentes? É na canseira. Fala mesmo, Jesus. Deus é poderoso. Não conseguiu com um propósito. Não conseguiu com uma carta. Meu Deus. Não conseguiu com a segunda carta. Meu Deus. A terceira nada. A quarta nada. Fala, Senhor. Porque Neemias me ensina o quê? Entre o propósito. Eu prefiro a promessa. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Porque nem toda proposta vem de Deus. Deus. Glória a Deus. Toma cuidado com as propostas que você tem. Porque nem toda proposta vem de Deus. Fala mesmo. Tu lembra quando Satanás pegou Jesus, levou ao pináculo do templo, lá no alto, lá em cima?
olhou para Jesus e falou assim: se o Senhor me adorar, tudo isso daqui eu te darei. Então, Santo. Satanás tem poder, não é verdade? Satanás tem poder. E quem levou Jesus no alto foi o próprio Satanás. Para quê? Para fazer uma proposta. É isso, Senhor. Fala. Meu Deus. Porque nem todo mundo que está lá em cima é Deus que leva. É Deus. Nem todo mundo que está no alto é Deus que coloca. Satanás também leva muita gente no alto. Satanás também dá fama, dá poder. Satanás também abre porta. Satanás também vem com proposta. Mas a palavra que eu tenho para você é: fica com a promessa. Fica com a promessa. Fica com a promessa. Glória a Deus. Meu Deus. Deus vivo, aleluia. Glória a Deus. A terceira coisa, vamos lá? Neemias, capítulo 6, versículo 6, 7 e 8. Uma carta de mentiras. Quem aqui já leu o livro de Neemias, levanta a mão. Então vocês são inteligentes. Olha só, no qual estava escrito, é relatado entre os pagãos, Gesem disse que tu és os judeus. É isso, Senhor. Você é um judeu que pensa em se rebelar. Por isso que você está edificando a muralha, para que possa ser o seu rei. Segundo essas palavras, ô gente, isso daqui é sério demais. Não conseguiu com um propósito. Meu Deus. Não conseguiu com uma proposta. Não conseguiu com 5 cartas. Aí agora está tocando no quê? Na índole de Neemias. É isso, Senhor. Deus. É. Meu Deus. É, Jesus. Revela, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Satanás, ele sabe o seu ponto fraco. Verdade. Quer ver alguém ficar furioso, pastor? É você mentir alguma coisa a respeito dele. É. Não é verdade? Essa maneira, aleluia. Oi, Senhor. Fala, Senhor. Quer ver alguém ficar furioso? É você mexer na índole do caráter. Meu Deus. E o que está acontecendo aqui, pregador? Aleluia. Deus santo. Sabe o que está acontecendo aqui? Escrever a última carta dizendo: vamos tocar na índole de Neemias. Por quê? Porque assim ele larga o propósito, ele larga a promessa, ele larga a obra e ele vem até nós e a gente dá um checkmate. Meu Deus. É, Jesus. Satanás sempre vai levantar pessoas para mexer na tua índole. Meu Deus. Mas quem se auto se conhece não dá ouvido para quem fala. Aleluia. Em nome de Jesus. É. Levanta a tua mão aqui maior que você puder melhor. Levanta as tuas para o diabo ouvir e ver lá no inferno. Deus sabe quem é você e isso basta. Por isso que é bom você ter o autoconhecimento. Porque se você sabe quem é você de verdade, você não dá ouvido para aquilo que dizem. Se você sabe quem é você de verdade, você não vai ficar com medo por conta de uma fofoca. Quando você sabe quem é você de verdade, você não vai ligar para aquilo que falam e dizem. O Senhor me trouxe aqui para dizer: você sabe quem você é, então fica da sua. Meu Deus. Oh, deixa eu tramar o que quiser. É, Jesus. Deixa eu falar o que quiser.
Deixa eu pegar a fofoca e jogar no vento. Deixa. Meu Deus. É Deus dizendo, você sabe quem é você, então pronto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que é Em bom. nome de Jesus. Isso daqui é bom para mim e para você. Aleluia. O autoconhecimento de si mesmo. Glória a Deus. É forte. Sabiam disso? É, Jesus. Se você sabe quem é você não fica louco e nem perturbado por aquilo que fala. Amém. Aleluia. Deus. Aleluia. É Jesus. Porque você sabe do seu caráter. Você sabe quem é você. Aleluia, Jesus. Se você está ficando louco, esperneando o cabelo, se você está todo bravão ali porque estou inventando uma mentira com respeito ao teu chamado, ao teu ministério, está na hora de você conhecer quem é você. Amém. Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. A palavra que eu tenho para quem está perturbado aqui nesta noite é da hora de você saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você não perde tempo brincando, batendo boca, discutindo. Quando você sabe quem você é, você não perde tempo descendo o nível de ninguém. Quando você sabe quem você é, aleluia! Sabe o que você faz? Você deixa falar, deixa o falador falar, deixa o fofoqueiro falar, deixa o limbarudo falar. Meu Deus. Deixa! Jesus. É soberano. Eu lembro que logo no início o rei sabia quem era Elias. Vamos supor que o rei é o próprio Deus. Deus sabe quem é você, e isso já é o suficiente. Pregador, estou inventando coisa e me deixa. Pregador, estou fazendo fofoca com o meu nome, deixa. Pregador, levantaram uma calúnia contra o meu chamado, deixa. Por que eu tenho que deixar, pregador? Porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, você não perde tempo brincando, nem colocando em direta, em status de WhatsApp, nem no status de Facebook. Você não precisa postar em direta para ninguém. É Deus dizendo, você sabe quem é você, então fica na sua. Você sabe quem é você, então fica na sua. Não perca tempo brigando, discutindo com ninguém. Glória a Deus. Isso é para quem é fraco. Meu Deus. Deus. Oh, Deus forte. Aleluia, Senhor. Isso é para quem não tem conhecimento. Isso é para quem não se conhece. Deus. Não é não? Não é não, Jonathan? Se eu sei quem eu sou, por que eu vou ficar dando ouvido para palavra fofoca de gente que nem me conhece? Meu Deus. Aleluia, aleluia. É, Jesus. Aleluia. Por que você está perdendo o seu tempo se justificando? Você não precisa se justificar para ninguém. Você não precisa responder mensagem de ninguém. Nem toda conversa você precisa responder. É Deus dizendo, você sabe quem é você. Então pronto, já era, acabou. Acabou. Aleluia. É, Jesus. Não perca o seu tempo querendo se justificar. Não perca o seu tempo como liguinha em redes sociais. Não perca o teu tempo querendo ir a cada pessoa que falou mal de você. Não perca o teu tempo querendo se justificar por uma fofoca, meu irmão. A fofoca, uma hora, ela vai acabar, ela vai ser cortada. Quem vai ser envergonhado é quem está falando de você. Quem vai ser envergonhado é quem está levantando caminho sobre você. Ele é maraçuria. Quem será envergonhado é quem está falando uma mentira ao teu respeito. Meu Deus. Aleluia. Deus vivo. Aleluia. Tem uma frase que meu pai sempre falava: quem mente tem perna curta. E eu pensava comigo, olha somente criança. Todos os anões então são mentirosos. Eu pensava isso comigo. Porque são pequenininhos, então é mentiroso. Mas hoje eu entendo que a mentira tem perna curta e ela não vai
muito longe. Aleluia. Realmente, Senhor. Glória a É, Deus. Realmente. Então você não precisa te justificar para mentirosos. Glória de Jesus. Não perca tempo brincando com mentirosos. Meu Deus. Porque quem clama uma mentira a teu respeito é porque quer tirar você da graça. E você roubou aí, está perdendo a tua graça por gente que não merece a sua satisfação. Meu Deus. Deus. É, meu Senhor. Aí o texto diz Da glória. que Josafá, que Neemias ele responde. Olha o que ele responde. Então mandei dizer, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas as tuas palavras são inventadas do teu próprio coração. Glória a Deus. Sambalate, Tobias, Gesem, agora vai profundo. Na onde pregador? Sabe o que eles vão fazer? Vão pagar os profetas. Morte, hein? Oh, meu Deus, da ajuda. É, Jesus. Os profetas vão se vender por dinheiro. Os profetas vão vender profecias por dinheiro. Porque o que está valendo no século XXI é o quanto você me dá. Meu Deus. É, Jesus. Irmãos, a minha esposa tinha que estar aqui nesta noite para não deixar motivo. Me colocaram no grupo do WhatsApp. Falei, meu Deus do céu, mais um grupo que me colocam. E eu estou lá, as mensagens chegando, os áudios chegando, as mensagens chegando, os áudios chegando. Daqui a pouco eu ouço um áudio. A pessoa que é a dona do grupo, administrador, isso mesmo, obrigado. Ela manda um áudio sobre missionária tal, de cidade tal. Eu falei, ai meu Deus, tá bem. E ela falou assim, ó, eu fiz esse grupo aqui, olha só o que ela falou no áudio. Oração, R$50. Meu Deus. Quem vai lá? Oração em palavra, R$100. Meu Jesus. Oração, palavra e profecia, chuta o valor? R$150. Meu Deus. Quem vai ela? Olha como é que está a nossa geração. Meu Jesus. Uma geração que é rica de dons e talentos. Uma geração que tem de tudo da parte de Deus. Verdade, Deus. Meu Deus. Mas uma geração pobre de espírito. É, Deus. Essa Se forma. vendem Meu Deus. por pouco. Olhei esse áudio e falei, misericórdia. E sabe qual é a mais triste, pastor? É os irmãos mandando para ela Meu Deus. o Pix. Jesus. Oh, meu Deus. É triste, irmãos. Eu falo isso doendo o meu coração e a minha alma. É triste quando alguém vende o dom e o talento que Deus deu. É Deus, fala mesmo. É triste quando alguém estipula um certo valor, se coloca como produto de uma venda, Meu Deus. se vendem. É triste demais. É, Jesus, fala mesmo. Que geração é essa que vende por um avivamento, mas se vende por qualquer valor? meu Deus. Que noiva é essa que está à espera do noivo, mas que se apresenta como uma prostituta, Meu que Deus. se vende por qualquer valor? É, Jesus.
Ela me alaçai que me alabarás. Meu Deus. Olha para quem do teu lado fala assim: quem você é, noiva ou prostituta? Que se vende com pouco. Os profetas. Meu Deus. E no livro de Neemias, no capítulo 6, no versículo 14. Olha o que ele fala. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, conforme estas suas obras, e da profecia de Noadias, e do restante dos profetas, que quiseram me atemorizar. Olha isso, presbítero Isaías. Profecias que veio para atemorizar, para destruir, para arrancar muita gente do propósito. E quem não tem discernimento, presbítero Isaías, se frustra. Verdade, Deus. Não? Tanta gente é frustrada por profecias que não aconteceram. Verdade, Jesus. Homens que profetizam segundo a tua alma e não segundo o Espírito de Deus. Homens que falam profecias que Deus não falou. Homens que lançam profecias que muita gente caiu em profecia, muita gente frustrada. Diabo usando o povo de muitos profetas para quê? Para tentar trazer desânimo, frieza espiritual, atemorizando muita gente que carrega a promessa, muita gente que tem uma promessa grande da parte do Senhor, que estão presos em teus lares. Muita gente que tem promessa, que estão atemorizados. Muita gente que tem promessa, que não quer saber nem de crente mais. Muita gente que tem promessa, que não quer ser nem crente mais. Porque, Luiz? Meu Deus. Verdade, Deus. Apoiado em Meu profecias. Fala mesmo, Espírito Santo. Mas eu louvo a Deus, Glória. porque o final é lindo. Amém. Eita glória. Assim foi terminada a muralha. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Glória. Tu és Deus poderoso e fiel. Aleluia, Espírito Assim foi terminada a muralha. Aleluia. Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. A gente vai chegar no final. Eu creio. Glória. A gente vai chegar naquele grande dia. Deus, Senhor. A igreja vai herdar a terra prometida. Deus. Aleluia. Nós vamos terminar a boa obra aqui na terra, e naquele grande dia o rei vai olhar para nós e vai dizer: bendito de meu pai, entra. Aleluia, Senhor. Deus. A obra será terminada e ninguém vai arrancar você do propósito. É Deus dizendo: eu te dei ferramentas e você vai chegar até o fim. Não há problema que te arranque, não há profecia satânica que te arranque, não há ameaças que te arranque, não há fofoca que te arranque, não há ameaça do inferno que te arranque. É Deus dizendo: você vai chegar ao final, você vai terminar a boa obra, você vai terminar o que eu depositei em você. Aleluia! Eita, Jesus. E sucedeu o quê? Deus se a eterno. Ficaram desanimados. Que? Aleluia. Santo verdadeiro. Jesus. Glória. Meu Deus. Deus, aleluia. Sambalate, Tobias e Gesem. Glória a Deus, aleluia. Desanimado vai ficar Satanás comprando e com investindo. Meu Deus. Envergonhado vai ficar Satanás dos projetos que ele investiu na tua casa. Meu Vão dar Deus. certo. Meu Deus. Vão ficar envergonhados os planos de Satanás aqui na noite deste dia.
Sobre este ministério, toda ferramenta preparada não vai prevalecer. Envergonhado será Satanás. Envergonhado será o inferno. Envergonhado será aqueles que profetizam contra. Glória a Deus. Serão Aleluia. envergonhados. Aleluia. E para mim encerrar, é conversa, não? Deus céu, aleluia. Glória. Glória a Deus. E para mim encerrar, Eita glória. tá vendo quem está no seu lado? Dá uma olhadinha, pode olhar. Abre aquele sorrisão colgate. Pode abrir o sorrisão colgate. Eita glória. Você não sabe como essa pessoa chegou e nem como ela está. É, Jesus. Eu creio que Deus está levantando um exército de Neemias aqui nesta casa. Aqui, Senhor. Neemias que virão para soprar. Em nome de Jesus. Neemias que virão para dizer: eu vim para multiplicar. Em nome de Jesus. Alguém poderia louvar, pastor? Pode. Glória. Pode. Aleluia. Sabe aquele louvor assim?